Muito bem, vocês que nos acompanham aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, sai um, entra outro, né? Produzindo aqui os materiais para nossa semana e hoje com o Blocult, pegando aqui alguns temas, algumas questões que estão acontecendo por ali e também por aqui, seja São José dos Campos e região, mas também São Paulo capital e outras localidades também, tudo que vale a pena e vocês também podem estar enviando, encaminhando aqui pra gente, beleza? O correria do dia a dia, né? Eu sei que a gente havia combinado mais ou menos, né? Estabelecido aí mais ou menos para estar fazendo o programa nas sextas-feiras, né? No caso do Notícias Comentadas, e o Blocult sairia então aos sábados. Porém, com os afazeres da semana, entre outros, acaba ficando tudo bastante corrido, né? Mas o importante é que a gente consegue aí, de uma forma geral, vir e produzir e trazer a programação para vocês. Uma nota aí, né? Eu tinha até separado para inicialmente falar no Notícias Comentadas, mas achei que era um material aí mais propenso a, ao Blocult mesmo. Uma nota que eu peguei aqui, né, falando sobre o Roger Waters, lá grande músico, ex-baixista do Pink Floyd, e acredito que dispensa mais comentários a respeito, né? A grande questão é que a polícia está investigando o cantor aí por conta de um uniforme estilo nazista, né? Que ele estaria usando aí em Berlim. Bom, claro que como se diz, né? É uma investigação, é uma verificação que se está fazendo. Essa questão do uniforme estilo nazista, né? É um tanto quanto preocupante e polêmica, mas convenhamos, né? Eu não estou aqui, eu não sou advogado de ninguém, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, mas eu acho um tanto quanto estranho qualquer tipo de aproximação, qualquer tipo de possibilidade o Roger Waters ter um paralelo ou ter alguma interação aí com a questão do nazismo, com esse tipo de ideia, com esse tipo de ideologia, com esse tipo de crime. Sinceramente, é claro que acho que a investigação é necessária, né? Até para se verificar a veracidade ou não disso daí que se está falando. Às vezes ele, até mesmo de forma talvez ingênua, né? Poderia ter estar usando mesmo um casaco talvez, né, que lembre ou remeta aos uniformes daquela época. Porém, isso traz um outro assunto também que a gente deve lembrar e que inclusive já foi alvo aí de muito de outras polêmicas, né? Inclusive acho que de investigações também sobre essa questão da vestimenta nazista e o fato de que a Hugo Boss, né, a famosa marca de roupas aí, estilista alemão Hugo Boss, ela fabricava os uniformes nazistas, né? Ela fazia os uniformes da SS, entre outros, que inclusive ainda produz paralelos, ainda existem roupas que lembram, né, ou bebem um pouco da ideia, da fonte, daquela originalidade da Hugo Boss, que desenvolveu
grande parte, né, desses uniformes, que fez aí as vestimentas para os nazistas, inclusive foi o que tornou a grife o que ela é hoje, né? Foi o que sustentou, impediu a falência dela naquela época, né? Nos anos 30, e consequentemente fez com que ela fosse uma das grandes marcas, assim, como tantas outras, a crescerem e hoje serem o que são, por conta já daquele envolvimento com o nazismo, já nessa triste história, né? Nessa triste passagem da nossa época. Tanto é que esses uniformes, e que alguns talvez até um pouco desavisados, né, acabam reproduzindo, fazendo aí vestimentas muitas vezes que acabam até mesmo remetendo, né, e tirando a questão do nazismo de lado, né, mas pensando assim apenas na questão estética propriamente e na qualidade do material, de fato são roupas, né, são vestimentas bonitas, né. Aliás, essa questão da beleza era uma exigência já do Hitler, essa questão daquela estética, né? O Hitler sempre foi extremamente preocupado com essa questão da estética, com essa questão da figura, da imagem. Então, evidentemente, um estilista, né? Uma linha de produção como a de Hugo Boss acabou sendo vital aí para a história do nazismo. Tudo isso eu estou dizendo para a gente pensar que as influências, né, na moda elas ainda existem, e provavelmente, eu não sei, eu não vi a roupa, eu não vi o casaco, né, mas já vi muitas pessoas utilizando roupas, né, em especial em outros países, né, quando a gente vê imagens, filmes, documentários, né, entre outros, que até remetem, né, até bebem, pensando aí mais na questão da qualidade estética, da qualidade visual e material, acabam tendo uma certa influência, né, desse tipo aí de vestimenta. Evidentemente vocês não vão encontrar, né, talvez não seja tão comum aqui no Brasil propriamente, mas assim, também não quer dizer que a pessoa seja nazista, né? Às vezes ela nem está sabendo o que é que ela está utilizando. Assim como a própria Hugo Boss, né? Apesar da história toda, apesar da polêmica toda, hoje em dia a gente não pode, né, dizer que os donos, que os estilistas, e muito menos, né, que os funcionários sejam nazistas. Porém, infelizmente, tem essa mácula aí na história dela. E, da mesma forma, também não estou dizendo que seja essa marca que o Roger Waters estivesse usando, né? Mas só para a gente tentar entender que essa história soou aí um pouco estranha, né? Repito, não estou aqui defendendo o Roger Waters, mas a gente precisa lembrar também de todo o contexto político, histórico aí do Pink Floyd, a origem da banda, as músicas que eles trazem, as críticas que eles trazem, e sempre pesadas aí com relação ao capitalismo, ao autoritarismo, à extrema-direita, eu não diria que a esquerda, né, mas aquilo que foi o, entre aspas, socialismo em muitos países, principalmente na própria Alemanha, né, ou em parte aí da Alemanha. Então, e na verdade o Pink Floyd, né, foi um crítico aí sempre a essa questão do poder, né, de uma forma geral. Então, acho que tudo bem.
investigue-se, né? Mas acho muito estranha essa história, essa questão aí que trouxeram para falar sobre um suposto nazismo, né, por parte de Roger Waters. Bom, mas pegando aqui outras informações, né, pegando aqui outros materiais, ver um pouco aqui sobre a questão da virada cultural 2023. Tá acontecendo aí firme e forte, né? Eventos tanto no dia 27 como também hoje no dia 28. Programação com DJs, bandas, artistas solo e vários outros aí acontecendo em São Paulo, seja no palco Anhangabaú, no Sesc Ipiranga, no Sesc Pinheiros, vários Sescs, né, de uma forma geral. E hoje, domingo, dia 28, temos aí palco Butantã às 15 horas com Ana Vitória, no Sesc Campo Limpo às 17 horas, Pagode do Rodrigueta, convida Raquel Tobias. No palco Anhangabaú, às 15 horas também, teremos show com Alceu Valença. Alceu Valença dispensa comentários, né? Eu particularmente adoro e acho que ele estava possuído no bom sentido quando, entre outras músicas, criou a Anunciação, né? Com certeza... né? Aquele solinho de guitarra inicial lá e toda a musicalidade, né? Todo aquele arranjo que ele fez combinando letra e música, assim, fantástico. Melodia, letra e arranjo em Alceu Valença sempre muito bons, mas em especial na grande Anunciação, né? Que assim como Asa Branca, para mim é um verdadeiro hino nordestino. Tocando aqui em frente, no Sesc Interlagos, às 16 horas, teremos Far From Alaska. Às 18 horas, no mesmo... No Norte, Ocupação Amazônica, teremos às 18 horas Los Mirlos e basicamente é isso aí que teremos para semana. No caso, no dia, né? Essa aí é a programação de hoje aqui da Virada Cultural de São Paulo. E eu não poderia deixar de falar, não poderia encerrar aqui o nosso programa, o nosso Bloco Cult, embora já tenha gravado um vídeo a respeito, embora já tenha falado aí a respeito, mas da mesma forma que lembramos de Rita Lee, temos que lembrar aqui também da nossa querida Tina Turner. Como havia falado no outro Bloco Cult, ela inclusive virou aqui no MIS, no Museu da Imagem e do Som, uma exposição, né, fotográfica em homenagem aí à própria carreira da cantora, do qual, quando vi de relance a notícia, como já contei essa história para várias pessoas, achei que ela havia morrido, né? Achei que ela tinha falecido. Eis que fiquei mais tranquilo quando verifiquei que, na verdade, não. Ela ainda estava viva, né? Do momento da notícia. A reportagem estava apenas se referindo a essa homenagem no Museu da Imagem e do Som. Nada relacionado à morte dela. Eis que, quando foi quarta-feira, né, 2 dias após ver a notícia, da qual inicialmente achei que se tratava da morte dela, porém não era o caso, eis que acabei vendo, né, várias pessoas com imagens, Instagram, entre outros, falando, com o rosto de Tina Turner. Eis que veio à minha mente, né? Nossa, tá todo mundo falando dessa exposição, né? Tá todo mundo falando dessa homenagem.
E na verdade, aí sim, dessa vez, quando eu parei para ver melhor uma dessas matérias, aí sim que acabei verificando que, de fato, Tina Turner havia falecido. 2 dias após, quando achei que ela havia falecido, né, ao ver de relance a notícia sobre a homenagem, sobre a exposição fotográfica que tem ela como tema principal, infelizmente, o mundo perde aí a grande rainha do rock mundial, como era chamada, Tina Turner. Ela que também era produtora, atriz e ativista, né? Fazia aí várias outras manifestações culturais e com certeza deixa um legado na música, deixa um legado na luta das mulheres, deixa um legado na luta da população negra contra o racismo, contra toda forma de discriminação. E é isso então, né, minha gente? Encerrando então o nosso Blocult aqui nesta manhã de domingo, manhã, tarde de domingo, e você que puder, veja um pouco aí da programação cultural nos diversos espaços que terão em São Paulo. E claro, teremos aí mais informações para o Blocult da semana que vem, com outras atividades que presenciarão, né, entrarão aí com o mês de junho, maio já se despedindo e junho entrando aí com toda uma programação de arraiá, quermesse, entre outros, por conta aí das famosas festas juninas. Vamos com tudo, vamos aí nessa alegria que com certeza a coisa vai fluir legal. Beleza? Um beijo no coração de todos e tchau!